Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. As estrelas do céu correm todas as carreirinhas. Assim correm teus segredos da tua boca pra mim. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Olha, eu sou a Cristiane. Eu sou Fernando Bahia. Vamos contar uma história de magia. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Pra vocês aí em Santos, uma história vou contar, que veio de muito longe com o balanço do mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. A história de um viajante que vinha caminhando por uma estrada solitária, estrada que arrodeava o mar 1000 vezes. Ele estava cansado, precisando de abrigo. As estrelas espreitavam o viajante como minúsculos olhos da grande noite. Foi assim, de repente, num piscar de olhos de estrelas, que ele viu surgir sobre um rochedo onde antes não havia nada. Um castelo todo iluminado. O viajante foi se aproximando e percebeu ali uma escada. Escada que parecia ter sido esculpida especialmente para ele, toda ladrilhada de conchas marinhas. O viajante subiu. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1 vez. A escada deixou o viajante na varanda do castelo, onde ele viu uma velha, sentada numa cadeira de balanço, costurando uma imensa colcha de retalhos. Ele disse: "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" A velha descansou a agulha e linha no colo e respondeu com uma voz bem firme: "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Você vai encontrá-la junto ao fogo da cozinha." O viajante agradeceu, abriu os portões do castelo e entrou. Quem quiser me ver, arrudei o mar 2 vezes. Na cozinha, ele viu uma velha, mais velha que a primeira velha, acocorada diante de um fogão a lenha, soprando brasas. A saia dela era tão comprida e coberta de borralho que se confundia com o próprio chão. "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Ela está lendo um livro na biblioteca." Ele agradeceu à velha e foi até a biblioteca. Quem quiser me ver, arrudei o mar 3 vezes. Ali, sobre um banquinho, ele viu um novelo de cobertas. De dentro do novelo saíam 2 mãozinhas magras e finas como patas de aranha.
uma segurando um cachimbo e a outra um fósforo aceso, mas elas tremiam tanto que era impossível acertar as duas. O viajante ajudou a velhinha a acender o seu cachimbo e fez a pergunta de sempre. Eu não sou a mãe da casa. É melhor, bem melhor, perguntar à minha mamãe. Ela está tomando um banho de flores e ervas. Ele agradeceu a velhinha e foi até o banheiro. Quem quiser me ver, arrodei o mar 5 vezes. Apenas os 2 olhos brilhavam fora d'água. O resto do corpo, totalmente imerso na banheira, parecia ser feito da própria matéria das flores e das ervas. Depois da pergunta, os olhos piscaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mamãe. Ela está sonhando em seu bercinho. Ele agradeceu a velha e seguiu em direção ao quarto. Quem quiser me ver, arrodei o mar 6 vezes. Havia um bercinho no quarto. Era um cesto, suspenso por um mosquiteiro. Ele espiou lá dentro e viu uma velha, tão delicada, tão encolhida, que mais parecia um bebê recém-nascido. Os cabelos, de um branco prateado, envolviam o corpo nu da velhinha numa espécie de casulo. Ele percebeu que o trançado do cesto também era feito de cabelos. E o mosquiteiro era todo rendado de cabelos. Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante? Muito tempo se passou até que viesse a resposta. E quando veio, saiu de dentro do sonho. A voz da velha era vagarosa como a rosa, despetalando ao vento do deserto. Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mãe. Ela está na concha do nicho da parede. Ele agradeceu e buscou ao redor. Quem quiser me ver, arrodeia o mar 7 vezes. Sim, havia um nicho no alto da parede. Na ponta dos pés, ele olhou lá dentro e viu uma concha. E no dentro da concha, uma velha, minúscula, do tamanho de uma pérola, com uma boquinha sorridente. Ele nem precisou fazer a pergunta.
Aquele sim foi como um passe de mágica. No mesmo instante, surgiu uma tina com banho morno, perfumado. O viajante se banhou longamente. Depois uma mesa farta, com as mais divinas iguarias, e ele comeu até se fartar. Por fim, uma cama, com lençóis tão macios que deslizavam. Sobre a cama, a colcha de retalhos que a primeira velha havia costurado. E ali, na mesinha de cabeceira, ele viu um cachimbo e um livro, onde estava escrito a verdadeira mãe da casa. O viajante se aninhou para descansar e um pouco antes de adormecer, ele pensou: ah, como é bom encontrar a verdadeira mãe da casa. E eu preciso contar um segredo para vocês. O viajante nunca mais abandonou o seu castelo. Olá, boa tarde. É um prazer ter vocês conosco nesse momento tão especial, que é a nossa 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. Este ano com o tema Percursos Significativos em Tempos Singulares, um oceano de possibilidades. Eu sou Fabrício Cruz, professor de Ciências, atuando na seção de formação continuada da Secretaria de Educação de Santos. Pedimos que fiquem atentas e atentos ao bate-papo para a participação e onde também serão colocados ao final da palestra os links de formulário de presença e avaliação. Esses que vão gerar os comprovantes de participação que serão enviados para o seu e-mail. Haverá ainda o link da 7ª Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com descontos em livrarias e conversas com autores. E agora é com prazer que vamos receber na mesa de hoje a professora Rosaura Soligo. Seja muito bem-vinda, Rosaura. Obrigada, muito obrigada, Fabrício. É um prazer enorme estar aqui contigo e com todo esse grupo de professores que eu não posso ver, mas pressinto, né? Para mim uma alegria participar de um evento como esse, com essa atmosfera, com esse clima, né, oceânico, digamos assim, essa coisa boa que se atravessa pela semana. Eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço à Secretaria de Educação, agradeço à equipe, a vocês, o pessoal de Libras que vai estar aqui com a gente também, todo mundo que está no bastidor, porque agora, pela segunda vez, eu vou falar sobre esse tema a que me propus hoje. E vou, antes disso, fazer a leitura de um pequeno texto, porque eu sempre digo que eu tenho a impressão que as coisas que dizemos na educação não são propriamente novas. Muitas delas vêm já de muito tempo sendo ideias ditas e repetidas, né, ao longo de décadas, desde o século passado, desde o início do século passado, por conta do movimento dos pioneiros, a escola ativa, toda essa gente bacana que depois foi retomada nos anos 50 e 60, que aí teve a contribuição do professor Paulo Freire. Então, são ideias... Oi. Desculpa te cortar, mas aproveito para dizer que a gente que fica muito feliz em te receber. Ah, muito obrigada. Para mim é um imenso prazer também mediar essa conversa. Agora, deixa eu te apresentar para que as pessoas também te conheçam e possam te ouvir aí, aproveitar esse momento de aprendizagem. Desculpe. É que como eu já fui apresentada de manhã, esqueci que agora nós estamos com outro público. Desculpa, tranquilo. Mas está ok. Vamos lá. A professora Rosaura é formada em Psicologia e Pedagogia,
é mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, diretora-geral da Abapuru, assessoria em educação, foi formadora na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na gestão Paulo Freire, coordenou a Escola Cooperativa da cidade de São Paulo, fundada por pais de alunos, integrou a equipe de consultorias e programas de formação e reorientação curricular do Ministério da Educação e atualmente desenvolve grupos independentes de formação continuada, cursos de extensão na Unicamp e assessoria para instituições educativas públicas e privadas. Agora sim, passo a palavra para a professora Rosaura, que vai abordar conosco o tema sobre gestão escolar, com o título Gestão da Escola e Educação de Qualidade para Todos. Ao final, nós reservaremos um tempo para perguntas. Obrigado, pode ficar à vontade, Rosaura, a palavra é toda sua. Obrigada, Fabrício. Desculpe aí, sempre tem que sair alguma coisa fora do script, mas faz parte, né? Tá bom, então eu vou ler o texto. Esse texto é parte de um livro que foi publicado na quinta-feira da semana passada, né? E que é de minha autoria e de mais um amigo que fez a produção das imagens, das ilustrações. E eu fiquei pensando nisso, de que a gente defende na educação ideias que não são tão novas, né? E nem por isso não são adequadas, pertinentes, oportunas. E me ocorreu, então, ler esse pequeno fragmento, que é um dos textos do final do livro já. Se chama Uma Hora ou Outra Pode Acabar Brotando. Talvez nem mais existam não ditos que tenham sobrado. Mas se pressente uma fertilidade no diálogo que parece viver por aí em estado semente. Uma hora ou outra pode acabar brotando. Talvez os malditos de outros tempos tenham sido tão por demais grandiosos que se tornaram para sempre inférteis. Mesmo tendo falecido por vezes, o encantamento dos estados nascentes restou, quiçá, o principal, a possibilidade sempre ali por fazer-se. Então, esse é o texto que eu escolhi para ler para vocês, de maneira que a gente possa valorizar aqui muito mais o diálogo que se estabelece a partir das palavras do que propriamente as palavras ditas, né? Porque as palavras, elas dependem daquilo que fazemos com elas. Então, essa é a minha mensagem de início. Eu preparei uma apresentação de slides para poder me organizar na fala e não ficar muito prolongada, e aí, então, eu vou me apoiar na apresentação para poder falar aquilo a que me propus nesse evento, tanto de manhã quanto agora à tarde também, tá? Então, é uma alegria poder dialogar com vocês a partir das ideias que eu trago aqui, muitas delas, como eu disse, já defendidas por muita gente há muito tempo, né? Então, por gentileza, pode passar a segundo. Nosso tema, gestão da escola e educação de qualidade para todos. Eu fiz aqui um gracejo de desmontando um pouco os sentidos de cada uma das palavras, né? Então, quando eu digo todos, nesse caso, eu estou dizendo todos mesmo. Todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens que frequentam a escola. É desse todos que eu falo, aquele que não deixa ninguém de fora, nenhum a menos, né?
Quando eu falo de qualidade, eu estou falando de uma qualidade que tem esse sentido de possíveis criados a partir do real. Essa é uma palavra bastante desgastada, todo mundo de diferentes matizes, com diferentes abordagens, usa essa palavra à exaustão, né? Então, acho que é importante, quando falamos de uma palavra assim tão gasta, dizer do que é que estamos falando ao proferi-la. A ideia de qualidade, para mim, é sempre vinculada à possibilidade de considerar o real, a ajustar aquilo que se propõe ao que os destinatários da proposta merecem, podem, precisam, seja na sala de aula, seja na formação de professores, seja na escola, na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação de um país inteiro. Qualidade é aquilo que caracteriza uma proposta ajustada à realidade para a qual se destina, aos destinatários reais que ali estão, né? Então, todos são todos, qualidade é essa ideia de ajuste à realidade. Educação aqui entendida como a expansão de horizontes e destinos, né? Eu não concebo a possibilidade da palavra educação ser utilizada sem que seja para criar aberturas, horizontes, possibilidades, né? E é dessa educação que eu falo o tempo todo durante a nossa tarde hoje e sempre. Escola, nesse caso, como lugar de aprendizagem para todos, de educação para todos, nessa perspectiva, né, aí apontada. E gestão é o processo de concretização disso tudo, de uma escola para todos, que garanta a aprendizagem também de todos, porque isso é a ideia de uma educação escolar de qualidade hoje. Então, só para situar, né, esses sentidos do tema que eu venho tratar nessa tarde com vocês. Pode seguir. E aí, então, qual é o papel da equipe gestora? O papel da equipe gestora é garantir que a escola seja tudo isso, um lugar de aprendizagem para todos, de criação de possíveis a partir da realidade. Para quê? Para expandir horizontes e mudar destinos, né? Eu comentei hoje pela manhã, e vou comentar aqui com vocês também, que eu gosto muito de uma ideia trazida pelo professor Antônio Novoa, que é uma referência para mim, que é a ideia de que é papel dos educadores e das instituições educativas mudar destinos, né? E aí esse destino pensado do ponto de vista metafórico, né? Porque, na verdade, os destinos, eles são produzidos por nós. E o que ele diz é que, assim, há 5 disposições hoje fundamentais para os educadores. Uma delas é o conhecimento necessário para atuar. Se na docência, o conhecimento necessário para ensinar. Se na formação de professores, o conhecimento necessário para formar professores. Se na gestão, o conhecimento necessário para desenvolver um trabalho de gestão compatível aí com os propósitos da escola e tudo mais. Então, tem o conhecimento como uma primeira disposição. Num segundo momento, ele fala da inserção na cultura da profissão, né? Que é você poder desfrutar da possibilidade de se servir da experiência construída pelos pares na profissão, os pares que vieram antes, né, de quando os novos se inserem no magistério.
Depois ele fala também de algo que é para mim quase que uma religião, que é o trabalho coletivo, né, como sendo uma outra disposição necessária. Depois ele fala de uma outra ideia que eu acho muito linda, que é de tato pedagógico, que é aquele jogo de cintura para fazer acontecer as coisas, seja na docência ou na formação, do jeito que é preciso que elas aconteçam, né? Que consiga engajar aqueles com os quais se trabalha, seja na sala de aula ou na formação ou na gestão da escola, engajar no trabalho, fazer uma liderança do bem, digamos assim, né? Essa é a ideia de tato pedagógico, quem consegue criar esse contexto favorável e tal. E, por último, ele fala isso que é o compromisso social. E em compromisso social ele traz essa ideia de não selar destinos e sim mudar destinos, né? Então, muitas vezes os meninos chegam na escola e as meninas, especialmente na escola pública, mas não só, com um destino mais ou menos traçado, né? Há uma desigualdade que produz um jeito de chegar à escola sem o repertório esperado pela escola, né? Há uma expectativa da escola em relação a esses meninos e meninas que às vezes não se cumpre por conta da falta de oportunidades que tiveram. Então, há uma desigualdade social que produz um destino potencial para muitos meninos e meninas do nosso país. E o papel da escola ao invés de acentuar essas desigualdades, minimizá-la tanto quanto isso é possível no âmbito da escola, para poder favorecer que esses destinos sejam mudados, sejam transformados, sejam convertidos em algo muito melhor, com a abertura de possibilidades e de horizontes, né, para as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, é esse o papel da equipe gestora, né? Garantir que a escola seja esse lugar de aprendizagem para todos, de criação de possíveis a partir da realidade, seja ela qual for, mesmo quando adversa, né? E de expansão dos horizontes e das mudanças possíveis de destino. Eu gosto muito de uma questão trazida pelo professor Paulo Freire, que é um dos conceitos dele que, a meu ver, menos se fala-se de muitos, mas esse, a meu ver, fala-se pouco, e eu falo muito dele, que é o conceito de inédito viável, né? Então, aquilo que está potencialmente dado, mas não existe, e só por obra de alguém ou de alguéns, né, ou das instituições, dos grupos, dos coletivos, se converte de fato em realidade. Isso, para mim, é o que deve a escola fazer e, por consequência, a equipe gestora da escola garantir, né? Então, pode passar adiante. Aí eu descrevo brevemente os papéis que são de cada ator que compõe a equipe gestora. Então, um coordenador e uma coordenadora, que tarefas principais têm no exercício da sua função? No caso, 3 fundamentais, né? Responsabilizar-se pela formação de professores, já que queremos que a escola seja um espaço de educação para todos, de aprendizagem de todos, então a formação dos professores é algo que contribui enormemente nesse sentido. E cabe ao coordenador pedagógico a responsabilidade pela formação de professores. Não necessariamente quer dizer que será ele a fazer toda
a formação acontecer na escola, mas é de sua responsabilidade e buscar gente que possa contribuir com o grupo, ampliar as possibilidades de compreensão do grupo sobre temas que são temas emergentes na escola e por aí afora, né? Outra coisa é articular o projeto pedagógico da escola. Cabe ao coordenador essa tarefa, né? De fazer com que tenha uma organicidade nas propostas, e não que sejam propostas soltas, que dependem da qualidade, da boa vontade de cada profissional que nela atua, mas que seja tudo isso parte de um projeto articulado, compartilhado, cuja responsabilidade de garantir isso, a meu ver, essa articulação é do coordenador pedagógico, com ajudas, sim, mas sendo ele o responsável mais direto por isso. E zelar pela aprendizagem de todos, né? E aí, nesse todos, estão incluídos também, pelo menos da forma como eu entendo, também os profissionais, não só os alunos, né? Então, esse seria o papel de um coordenador, de uma coordenadora pedagógica, como membro da equipe gestora. Pode passar, por gentileza. Bom, aí tem um outro profissional fundamental, que é ator da equipe gestora, no caso da Secretaria de Santos, outras secretarias não têm essa figura, né? Mas em Santos, sim. Então, que papel tem um orientador educacional, além das suas atribuições previstas legalmente? Realizar a orientação educacional dos alunos e apoiar os professores na relação com eles, os alunos, considerando a formação pretendida para esses meninos e meninas que são os alunos da escola. Essa é uma tarefa central dos orientadores educacionais, e a outra, contribuir para que a gestão pedagógica da escola aconteça de modo a garantir a aprendizagem de todos, né? Então, essa questão da aprendizagem de todos perpassa a função de todos os atores da equipe de gestão. Pode seguir, por gentileza. Aí, a diretora ou ao diretor cabe quais tarefas? Além de responsabilizar-se pela gestão institucional da escola, né, que essa é uma atribuição principal do diretor, ele recebe ajudas para isso, mas é de sua responsabilidade principal, favorecer que a coordenação pedagógica e a orientação educacional aconteçam com qualidade, considerando os seus propósitos principais, os propósitos, no caso, da coordenação e da orientação, e não os propósitos do diretor, né? Porque às vezes é isso que ocorre, lamentavelmente. O que rege a equipe gestora é aquilo que é mais importante para o diretor, e não tudo isso que a gente está falando até agora, né? Então, eu entendo que, por exemplo, se o coordenador ou a coordenadora pedagógica tem a tarefa de responsabilizar-se pela formação dos professores, o que caberá ao diretor? Facilitar que isso ocorra da melhor maneira possível. Não é ele que vai fazer a formação, não é de sua responsabilidade. Ele pode até fazer se tiver uma contribuição importante, um desejo, enfim. Mas a responsabilidade é do coordenador pedagógico. Ao diretor cabe facilitar isso, criar todas as condições para que a vida do coordenador pedagógico, quando ele tem que realizar essa tarefa de formar professores, seja facilitada de algum modo, e que ele tenha também a ajuda do orientador educacional, e pode passar adiante. Também do assistente ou da assistente de diretor ou de diretora, né? Cujas tarefas centrais são contribuir para a gestão institucional da escola, cabe ao diretor realizar a gestão institucional como uma figura principal, mas ele recebe contribuições
uma das quais do assistente ou da assistente que tem na equipe. E contribuir para que a coordenação pedagógica e a orientação educacional aconteçam com qualidade, considerando os propósitos da coordenação pedagógica, da orientação educacional da escola. Tudo isso, lembrando, voltado para a tarefa social fundamental de garantir que a escola realize o seu papel de favorecer a ampliação do horizonte cultural, o conhecimento de todos, a aprendizagem de todos. Pode seguir. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos para a gente pensar sobre as boas escolas, né? Quais são as escolas consideradas boas? Há um documento, na verdade não é um documento, são vários relatórios, né? Pode seguir ao próximo, que é dessa organização chamada OCDE, que possivelmente muitos de vocês conhecem, né? Que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que é uma organização que congrega quase 40 países, que é responsável pela prova PISA, né? Aquela prova internacional de desempenho dos alunos e tudo mais, que o Brasil, que não é um país membro da OCDE, participa também, vários países não membros participam da prova PISA, e outras tantas ações, né, realizadas pela OCDE, algumas polêmicas, outras nem tanto, outras muito boas. E eles fazem uma análise desde os anos 80 de quais são as características das escolas que são consideradas boas escolas, né? Nesses quase 40 países membros aí. Então, o que tem nas escolas que são aquelas consideradas ótimas, porque os meninos e meninas aprendem muito, porque tudo acontece do jeito que deve, porque se garante a aprendizagem de todos? E aí são 6 pontos, né, que se identifica isso desde os anos 80 até hoje, nunca mudou. E, a meu ver, o avanço tecnológico, pelo lado positivo, ou a pandemia pelo lado negativo, não mudou isso que são esses 6 pontos, porque se a gente for olhar para as nossas boas escolas, o que a gente vai encontrar no Brasil é a mesma coisa, né? Eu estou usando como referência os relatórios da OCDE, porque eles têm isso, de 40 anos, né? Registrados, documentado, enfim. Então, um ponto é que constroem progressivamente um projeto educativo explícito e compartilhado, o que cria um certo espírito de escola, uma comunidade identificada com os mesmos valores. Ou seja, os profissionais que trabalham na escola vestem a camisa da escola, por se sentirem identificados, né? Então, esse é um ponto que caracteriza as boas escolas. Essa ideia de projeto compartilhado, que o nome pouco importa, se é PPP, se é projeto pedagógico, se é projeto educativo, se é projeto institucional, se é proposta institucional, proposta pedagógica, pouco importa. São as ideias compartilhadas pelos educadores e que orientam suas ações, né? Eu sempre digo que um PPP, ele tem 3 dimensões. A dimensão do planejado coletivamente pelos educadores, ou pelo menos assim deveria ser. A dimensão do vivido, que é aquilo que se realiza do que foi planejado. E a dimensão do documentado, que são os registros que se faz ao longo do desenvolvimento do trabalho na escola. Lamentavelmente, muitas pessoas até hoje acham que PPP é o documento, mas na verdade PPP é o que se faz na escola, né? O projeto da escola realizado é o que conta.
Então, nesse caso, é um dos aspectos fundamentais das boas escolas, ter um projeto compartilhado e explícito, que a comunidade também sabe, que desde o porteiro, a merendeira, ao diretor, ao assistente, a comunidade toda, se sabe por que as coisas acontecem daquele jeito na escola, né? Garantem aos seus profissionais, essas escolas, muitas oportunidades de formação continuada. Certamente dentro da escola, mas muitas vezes, quando há essa possibilidade, também fora da escola, né? Quando se pode participar de grupos, cursos, além do que ocorre dentro da unidade. Criam as condições para que os professores planejem o trabalho pedagógico em colaboração. Isso é fundamental, né? Que o planejamento não seja um escrever no papel o que está no livro, copiado, como lamentavelmente ocorre em muitos lugares, mas que seja o planejamento resultado de um trabalho coletivo dos educadores para oferecer a melhor educação possível para que os alunos aprendam mais e melhor o tempo todo, né? Então, há um tom de experimentação pedagógica e de avaliação constante nas equipes dessas escolas. Então, elas não são aplicadoras de propostas vindas de fora da escola, elas são protagonistas do planejamento e fazem uma experimentação pedagógica quando necessária para favorecer que os meninos aprendam mais e melhor. Desenvolvem formas de organização e funcionamento ágeis, quer dizer, as coisas não ficam esperando meses, anos para que as providências sejam tomadas, né? Então, isso favorece os encaminhamentos, que eles sejam rapidamente realizados, né? Encaminhados, enfim. Possuem um núcleo de professores que se mantém, mesmo que não se mantenha a equipe toda, mas que tenha um núcleo que se mantém e que é porta-voz do projeto da escola para os novos que chegam, né? E recebem apoio das autoridades educativas das quais dependem. Então, na verdade, são meia dúzia de pontos que, se formos ver bem, não tem nada de novo aqui. Nós já sabemos que as escolas precisam funcionar dessa maneira, não é de hoje, né? Com um projeto explícito e compartilhado, com o trabalho coletivo, com oportunidades de formação, com as autoridades e os membros da equipe gestora favorecendo cada vez mais que os combinados se realizem na realidade e, tanto quanto possível, com um núcleo de professores que permaneça, que queira estar na escola para poder garantir a unidade do projeto conforme chegam novos profissionais, né? Então, como eu disse, não tem muita novidade no fronte da educação. As coisas nós sabemos. A grande questão é como fazer com que aquilo que sabemos e defendemos aconteça na realidade. Essa é a questão, esse é o pulo do gato, esse é o desafio, né? Pode seguir, por gentileza. E aí, o que caracteriza uma boa escola assim, desse tipo? Pode seguir. Eu usei aqui um desenho que foi pensado por mim a partir de contribuições da professora Isabel Alarcão, que é uma professora e pesquisadora portuguesa, que se pôs algum tempo atrás a pensar por que o investimento em professores reflexivos, que era o grande movimento que a gente tinha há algum tempo, não tinha garantido os resultados pretendidos, né? E aí ela fez toda uma pesquisa para entender como é que as escolas funcionavam ou não, enfim,
possivelmente tenha usado também como referência esses pontos trazidos pelos relatórios da OCDE, porque tem muitos pontos convergentes entre o que ela traz e os documentos da OCDE. Mas aí ela produziu um livro que eu recomendo muito para vocês, caso não conheçam, né? Acho que todo gestor precisaria ler, e os professores também, chamado Escola Reflexiva. E ela concluiu também algo óbvio. Depois que alguém conclui, parece óbvio para todos nós, né? Mas até então não era muito. Que as instituições precisam ser reflexivas, né? Que as instituições precisam ser organizações aprendentes, que não basta cada professor por si, é preciso que o contexto seja favorável, que haja uma cultura da instituição que seja favorável a que as finalidades da educação escolar se cumpram e que a qualidade das escolas seja, de fato, uma realidade, né? Também esses dois autores escreveram coisas muito parecidas na época, é possível que vocês conheçam, né? Que é o Fullan e Hargreaves, que tratam, ela fala de escola reflexiva, a Isabel Alarcão, e eles falam de escola como organização aprendente. Na verdade, os conceitos são irmãos, né? E aí, o que ela diz? O mais importante nas escolas são as pessoas. Isso que aqui está caracterizado em 10 pontos, eu entendo que são princípios da gestão, da equipe de gestão, né, para garantir uma boa escola. Então, o mais importante são as pessoas. Eu sempre falo uma coisa que muitos que aqui estão certamente já me ouviram dizer, e eu vou repetir, que é que todo profissional mora dentro de uma pessoa, todo aluno mora também. E só essa consciência amorosa poderá salvar a escola, poderá humanizar a escola, poderá fazê-la uma instituição de fato de aprendizagem para todos, especialmente agora, nesse tempo difícil que a gente vive. Então, não são os números que importam, não são as planilhas, não são os documentos burocráticos, que muitas vezes se tornam fins na equipe de gestão de algumas escolas. O mais importante na escola são as pessoas. Isso é o que conta. É para isso que existe a escola e a educação, né? A equipe de gestão é reconhecida, legitimada e privilegia o diálogo. Esse é outro ponto, né? Então, sem diálogo, com a equipe de gestão decidindo tudo por si, não se garante boas escolas, né? Existe um projeto educativo realmente compartilhado. Isso conversa com os pontos lá da OCDE também. O trabalho coletivo e o protagonismo dos professores são uma realidade concreta. Então, não é discurso somente, né? O funcionamento administrativo está a serviço do projeto educativo e do trabalho pedagógico, e não o contrário. Muitas vezes, o trabalho pedagógico tem que se submeter aos critérios e aos funcionamentos administrativos, mas isso está invertido. A administração de uma escola é para garantir que o trabalho pedagógico aconteça da melhor maneira para favorecer a aprendizagem de todos. Essa é a lógica que faz sentido, e não a lógica invertida de tudo estar submetido ao processo e às dimensões administrativas, né? As ações de formação partem das dificuldades reais dos professores e contribuem para a reflexão sobre a prática. Então, não é assim, acho que nós podemos discutir interdisciplinaridade com os professores, vamos fazer uma formação para isso. Não é daí que devem sair das ideias do que está em voga, né? Do que tem sido dito.
que deve sair o conteúdo da formação. Pode até ser interdisciplinaridade também, que é um conceito que eu gosto muito, que tem tudo a ver com projetos potentes, mas isso tem que ter ressonância nas necessidades identificadas no trabalho pedagógico, nas dificuldades apresentadas pelos professores, nos dilemas que eles encontram e por aí afora. Então, também a formação é resposta a necessidades, a dilemas, a problemas, a desafios, a coisas que se identifica na escola como fundamentais, né? Então, não se cai do céu assim uma ementa de formação, é relacionada diretamente àquilo que é preciso naquela realidade concreta. Existe produção de conhecimento a partir da experiência dos professores e demais profissionais e registro desse conhecimento, né? Então, o registro da experiência docente, o registro da experiência de gestão, o registro da experiência de orientação pedagógica, de coordenação de orientação educacional, de coordenação pedagógica, ele tem uma dupla vantagem. Estratégica, política, e da maior importância, que é o autor do registro ou os autores podem, ao fazê-lo, pensar reflexivamente sobre aquilo que fazem. Então, essa é uma grande vantagem para se apropriar da experiência realizada. E a outra vantagem é que é um ato de generosidade com o outro que vai ler o registro, né? Então, os nossos registros da experiência têm que sair das escolas, têm que circular, têm que atingir outros educadores. Isso é generoso de nossa parte. Assim como nesta semana é generosa a atitude de abrir os eventos todos que estão acontecendo dentro da semana para que outros profissionais, por meio do YouTube, possam acompanhar, né? A gente produz coisas para compartilhar com os outros, para ir ampliando, alargando os horizontes, né? O exercício da cidadania acontece na realidade cotidiana, então não se prepara os alunos para o exercício da cidadania, se cria contexto para que eles exercitem a cidadania dentro da escola, nos projetos realizados, assim como também os profissionais, os educadores, né? O exercício da cidadania é para o presente, para o aqui e agora, não é para o futuro. A educação oferecida articula a dimensão universal e local do currículo, então, aquilo que todas as crianças do mundo contemporâneo precisam aprender e aquilo que esses alunos específicos dessa escola, desta cidade, dessa região do país, desse país precisam aprender. Então, essa articulação entre a dimensão universal e local do currículo é muito, muito importante, né? Há um pesquisador da Universidade de Harvard, chamado Tony Wagner, que ele fala que há um repertório de sobrevivência no presente e no futuro que os meninos precisam construir na escola, por obra da educação escolar, né? E todos os meninos do mundo precisam desse repertório, que é o quê? Criatividade, imaginação, iniciativa, capacidade de resolver problemas, uso da linguagem oral e escrita de maneira pertinente, empatia. Ele lista um conjunto de... que também não é muito grande, né? Mas um conjunto de saberes que constituem esse repertório de sobrevivência no presente e no futuro, que nada tem de diferente do que pressupõe as 10 competências gerais da BNCC, ou pressupunha as 7 capacidades tomadas como objetivo nos parâmetros curriculares nacionais. Então, isso é do que cabe a todos os meninos, do que merecem todos os meninos do mundo, né?
Além disso, tem as questões específicas, locais, que são fundamentais também. E, por fim, que a escola funcione, de fato, como parte da comunidade do mundo externo e não como uma ilha, né? Se vocês forem ver bem, quando a gente fala a expressão relação escola-comunidade, nós já estamos dizendo que a escola não é a comunidade, né? Porque se a escola fosse a comunidade, a gente não diria relação escola-comunidade. Então, a cultura de que a escola funciona como uma ilha separada do contexto social, do mundo e tudo, produziu esse discurso que a gente professa muitas vezes sem perceber, de que é preciso criar uma boa relação entre escola e comunidade. Se a escola é da comunidade, o que precisa ser criado é um jeito da escola funcionar dentro do contexto da comunidade, né? Então, pode passar, por gentileza, para o próximo. O que tem de novo nesse perfil de boa escola? A rigor, nada. Todos estamos dizendo isso de diferentes formas há muitos e muitos e muitos anos, né? Daí essa minha escolha pelo texto inicial hoje, que fala do diálogo sobre as ideias, né? Porque as ideias, em boa parte, não trazem grandes novidades, não tem de onde tirar novas ideias, né? A gente precisa pôr em prática as velhas, ainda não praticadas. Eu costumo dizer que a grande inovação é ensinar a todos. Isso não foi experimentado na história da humanidade ainda, né? Lamentavelmente existe exclusão social, exclusão dos meninos diferentes, tudo isso. Ensinar a todos é a maior inovação que todo educador deveria ter orgulho de promover, né? Essa é a questão mais desafiadora que temos. E, por alguma razão, lamentavelmente, nem sempre agimos de acordo com o que dizemos. Esse, sim, é um problema que eu acho que tem que nos pôr em diálogo para tentar, uns aos outros, nos apoiarmos e encontrar cada vez mais os caminhos para fazer acontecer aquilo que nós defendemos, né? Pode passar adiante, por gentileza. Então, um dos maiores desafios da escola hoje, né, é deslocar-se do discurso sobre a necessidade de inovação para ações, mesmo que modestas. Isso é importante. Qualquer ação simples importa se tiver na direção da resposta às necessidades encontradas naquela realidade específica que a escola tem para dar conta, né? Então, deslocar-se do discurso sobre a necessidade de inovação para ações mesmo que modestas em favor da verdadeira inovação, que é interessar, engajar e ensinar a todos. Pode seguir. Se a tarefa central da equipe de gestão é zelar pela aprendizagem de alunos e profissionais, como fazer para garantir isso agora, nesse tempo que vivemos, né? Pode seguir. Como avaliar o desempenho dos alunos e ajustar o currículo com a escola funcionando em outras bases há mais de um ano, em razão da pandemia, né? Pode seguir. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões que, na verdade, é um compilado de ideias que, nos cursos que eu tenho coordenado ou que eu tenho participado, tem sido bastante discutido, né? Então, é preciso o quê nesse momento atípico que nós vivemos? Discutir na equipe da escola quais são os aprendizados imprescindíveis a serem garantidos aos alunos agora. A ideia não é pegar o velho currículo e tentar encontrar jeitos de fazer ele acontecer a qualquer preço. Não, a ideia é pensar do velho currículo que tínhamos antes da pandemia, já estou até chamando ele de velho, né? Antes da pandemia, quais são os aprendizados imprescindíveis agora? E definir, portanto, quais os principais objetivos de aprendizagem
para orientar o trabalho pedagógico da escola. Isso considerando os documentos oficiais da secretaria, que são orientações, né, para as escolas, e as convicções da própria equipe, tendo em conta a realidade local. Se a ideia é que a escola considere a realidade local, não é possível apenas desenvolver propostas que chegam à escola. É preciso que a escola tenha alguma autoria a partir do que analisa que são suas questões, considerando os reais possíveis, né? Avaliar como os alunos estão em relação a esses saberes considerados fundamentais, esses aprendizados considerados fundamentais, e fazer um planejamento ajustado, tendo em conta esses 2 pontos, como obra da equipe de educadores da escola, e não da equipe gestora, tá? Para esse planejamento ajustado, o que é fundamental? Eliminar todas as propostas que não são prioritárias e ou não ensinam nada do que foi definido como imprescindível. Então, o que orienta tudo é quais os aprendizados imprescindíveis. O que não contribui para esses aprendizados vai ficar em suspenso para outra hora ou vai ficar de lado por enquanto, né? Selecionar as propostas mais potentes para ensinar o que foi definido como imprescindível. Então, tirar fora o que não contribui e potencializar aquilo que pode favorecer muito o que se pretende que os meninos aprendam agora, depois de tudo. Definir um plano de curto prazo, para a gente não se frustrar, porque aqueles planos enormes, cheios de partes, que são prolongados, nem sempre eles são possíveis de se concretizar na realidade. Isso produz um efeito maléfico em nós, né? Porque acaba nos fazendo frustrados por não termos atingido aquilo que pretendíamos. Então, planos curtos, simples, que vão sendo reavaliados frequentemente. E, por fim, usar como critério geral de adequação das propostas que elas façam muito sentido para os alunos. Eu vi com muita tristeza, né, o que aconteceu em muitas práticas educativas na pandemia, que foi enfastiar os alunos com propostas enfadonhas. Minha gente, eles já ficaram enclausurados, muitas vezes com a família mal-humorada, um pai e uma mãe que quer ensinar e não sabe, gente da família hospitalizada, pessoas que morreram. E aí ele tem que ficar fazendo uma coisa que não contribui em nada para o engajamento dele, para o interesse dele, tem que ficar repetindo coisas para correr atrás de um prejuízo que se imagina que ele está tendo de perder coisas do currículo velho. Isso é muito ruim, é muito inadequado, né? Nós temos que produzir bons efeitos nos meninos, para que eles tenham amor pelo conhecimento, para que eles estudem por si mesmos, mas para isso as propostas precisam favorecer, ao invés de ficar demandando que eles repitam coisas, né? Pode seguir adiante, que aí é o encerramento dessa parte para a gente ir para o debate. Eu gosto muito desse educador e filósofo colombiano chamado Bernardo Toro, que trata da questão do currículo numa perspectiva que me encanta muito, né? Que ele nos ensina que o currículo escolar define qual é a ética do futuro do país. A gente não vê essa relação muitas vezes. Quando organiza a rotina da semana, quais são as atividades que eu vou propor para os meninos de segunda a sexta-feira, muitas vezes a gente não tem essa dimensão, né? De que aquilo que ali está planejado tem a ver com a ética que se pretende para o país, né? Então, como queremos que as crianças e jovens olhem para a vida? É isso que define as escolhas que se faz na escola, né? Dos aprendizados imprescindíveis, a que eu me referi há pouco, e é isso que faz com que a gente faça estas e não aquelas escolhas na rotina das propostas, dos textos que vão ser lidos diariamente para eles, das propostas de produção de texto que vamos fazer, dos projetos que vamos selecionar, né?
Depende dessa clareza de como queremos que as crianças e jovens olhem para a vida. Que ética queremos? Queremos um modelo de acumulação do poder e do sucesso individual, que é como, em geral, está estruturado o currículo hoje? Ou queremos a ética do cuidado, da solidariedade, da compaixão, que é o que o futuro necessita? Sim, diz o Bernardo Toro, e eu concordo com ele, porque o aprendemos a cuidar ou pereceremos. Não é o planeta que está em risco, mas a espécie humana. E a pandemia confirmou essa hipótese, como nós pudemos ver, né? Então, um vírus minúsculo que se esvai com espuma de sabão, a gente não pode nunca perder isso de vista, nem precisaria álcool gel. Com espuma de sabão, esse vírus não sobrevive e subjugou a humanidade toda, né? Então, o que pode nos tirar desse risco da espécie não sobreviver? É nos cuidarmos uns dos outros, nos apoiarmos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros, ninguém soltar a mão de ninguém, né? É essa perspectiva do bem a orientar o trabalho pedagógico das escolas e, consequentemente, os currículos, tendo em perspectiva como queremos que as crianças e os jovens olhem para a vida, é que regulará, ou pelo menos, a meu ver, deveria regular as escolhas que nós vamos fazer daqui por diante, né? E, por fim, tem aqui meus contatos, para quem quiser, enfim, meu e-mail, 2 páginas que eu tenho. Nesse terceiro link aí do site oficial tem uma porção de textos meus que estão lá para download gratuito, então todo mundo pode ter acesso. E o livro esse a que eu me referi e do qual eu extraí uma leitura para vocês, pode ser comprado nesse link ou em vários, na Amazon, Mercado Livre, Lojas Americanas, Estante Virtual, enfim, tá? Eu agradeço muitíssimo a possibilidade de ter falado com vocês aqui mais longamente do que eu gostaria, e agora a ideia é a gente conversar um pouquinho, então. Vamos lá, Fabrício? Vamos lá. Muito obrigado pelas suas palavras. A reflexão foi bem boa aqui no chat, enquanto você ia pontuando, os professores foram fazendo algumas reflexões, algumas coisas foram bem comentadas, e eu vou trazer aqui para você também avançar aí nessa conversa. Lembrar a todos para ficarem atentos ao chat, né, para link de participação, link de presença e avaliação, e o link da Onda Literária, nossa livraria virtual. Então, vamos lá. Rosaura, apareceu um contraponto aqui interessante nos comentários dos professores. De um lado, a equipe docente, numa tentativa de se fazer... e o contrário também, né? Colocando essa situação de, muitas vezes, a equipe docente não ter um movimento de escuta, para que, de fato, a escola possa discutir e refletir sobre problemas que são da própria escola, né? Como você tão bem colocou, que é necessário para uma escola de qualidade. Como que é possível mudar essa lógica no trabalho, né, considerando aí esses dois lados, para que a gente possa favorecer esse... Olha, Fabrício, eu tenho algumas doutrinas, por isso que eu falo que são como que uma religião para mim. Uma é que o trabalho coletivo é o que pode nos salvar de tudo, porque não sabemos o que fazer, mas juntos podemos descobrir. Nós temos que sair desesperadamente da condição de solitários para a condição de solidários na escola.
Às vezes eu escuto membros da equipe gestora, ou mesmo professores, falando de um sentimento de solidão muito grande que eles têm. Gente, como solidão se nós estamos com tantos outros pares, né? Eu defendo uma ideia que eu gosto muito de amigo crítico, que é uma ideia que no Brasil pouco se fala, fala-se mais de parceiro experiente, mas eu gosto demais disso de amigo crítico. Quem é o amigo crítico ou parceiro crítico? É aquela pessoa com a qual eu penso bem, eu encontro ideias para além do que sozinho eu pensaria, né? Então, acho que nós, na escola, temos que nos constituir como uma comunidade de aprendizagem, né? Estabelecer parcerias dessa natureza de amigos críticos e ter como referência sempre isso, que a qualidade de uma proposta de qualquer coisa é que esteja ajustada aos destinatários para os quais ela existe, né? Então, a escuta, ela é condição. O professor Paulo Freire falava lindamente da escuta, né? Que a escuta não é um ato do ouvido, mas é uma atitude de considerar aquilo que se ouve para fazer acontecer as coisas que nós acreditamos. Então, eu entendo, Fabrício e todo mundo que está dizendo isso, que assim, é preciso cavar espaço para o diálogo, que só existe se houver escuta, e que só existe se houver relações solidárias e não solitárias, né? Então, acho que isso é algo que nós temos que buscar. E esse primeiro ponto trazido como perfil das boas escolas, que é ter um projeto compartilhado, ter ideias compartilhadas, que vão nos movimentar em direção àquilo que justifica a gente estar 40 horas na escola, muitas vezes. Nós passamos a maior parte do tempo na escola quando somos educadores, né? Ou em uma, ou em duas, às vezes até em mais. Então, é preciso que a gente tenha felicidades produzidas pela nossa própria atuação. Eu digo sempre que eu não acredito em felicidade no singular. Aquele estado que nós chegaremos um dia, que eu, por exemplo, tenho mais de 60 anos, nunca encontrei ninguém que chegou nesse estado e lá ficou. Eu acredito em felicidades no plural. Então, como ser feliz no singular, vivendo num mundo que nós vivemos hoje, na pandemia, no país que nós temos hoje? É impossível. Mas é possível ter felicidades. Várias, muitas. No mínimo incômodo, né, a gente pensar que possa existir um sentimento de solidão dentro da escola com tantos seres humanos ao nosso redor, né? Sem contar os colegas professores, os gestores, mas as crianças, né, e esse é um sentimento de fato que os professores trazem, né, do seu fazer diário. Eu acho que essa questão que você colocou me fez pensar aqui, e relaciona até um comentário que surgiu, né, do quanto que a reflexão sobre a prática tem sido deixada de lado, e esse trabalho em parceria pode ser um começo, né, Rosaura? Essa situação de planejar, executar, avaliar e refletir junto sobre algo que se pensou em parceria, né, faz todo sentido. E aí me lembra um pouco da sua fala da manhã, né, de que a gente muitas vezes não consegue se enxergar quando mergulhado no nosso próprio fazer ali, né? Parceiro, ter um na verdade, assim, e por isso que eu falo que o trabalho coletivo, ele é, para mim, uma religião. Tá junto com o outro. Se a gente tiver pequenas felicidades ao aprender com o outro, ao ouvir o que o outro diz como uma sugestão, nós teremos muitas felicidades ao longo do dia. E isso valerá a pena e nos fortalecerá em tempos adversos. Acho que tempos adversos, como os que estamos vivendo agora, pressupõe você ter com quem contar. E você ter prazeres, pequenas alegrias, pequenas felicidades, de maneira a poder sobreviver
com o mínimo de qualidade de vida, né? Então, isso que você diz que a reflexão sobre a prática tem sido muitas vezes desconsiderada como algo fundamental, isso tem que ser retomado urgentemente. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a olhar aquilo que não vemos por nós mesmos. Mas para isso precisa ter um contexto solidário, onde a escuta do outro não é considerada uma crítica ruim, né? E por aí afora. Então, eu concordo muito contigo. E nessa questão da escuta ainda, qual o papel de ouvir os alunos? Você acredita que a gestão também precisa ter nessa construção da escola de qualidade? Olha, Fabrício, ouvir os alunos pode ser o caminho para encontrar o rumo quando a gente está perdido na escola, né? Talvez não da primeira vez que se vai lá dialogar com eles, porque muitas vezes, quando isso não é familiar, eles estranham um pouco. Mas quando a escola tem uma prática de escuta do que eles têm a dizer, as vantagens podem ser grandiosas, porque passar naquela fase de quando você vai perguntar como é que eles gostariam que a escola fosse, que eles façam, que tenha piscina, que tenha 8 recreios, não sei o quê, porque às vezes acontece, né? Nunca foram perguntados e aí, enfim, saem essas coisas. Mas quando se cria uma cultura da escuta do que os alunos têm a dizer, isso é fundamental tanto para o professor na docência, ajustar suas rotas, como a escola ajustar seu projeto também, né? Eu encontrei recentemente num trabalho que eu fiz de formação com um professor de artes que falou que um dia ele encontrou no supermercado com um aluno que falou para ele assim: professor, você foi fundamental na minha vida, porque você fazia uma coisa que nenhum professor fazia. E ele ficou tentando entender o que é que ele fazia que nenhum outro professor fazia. Ele tinha um projeto espontâneo a que esse aluno fez referência, que era assim: quando os meninos queriam estudar algo, ele incentivava, fora do trabalho que acontecia na sala de aula. Então, os meninos iam na entrada da aula conversar com ele, estou pesquisando tal coisa, o que você acha disso, não sei o quê. E ele ia incentivando, dando dicas do que podia ler, que vídeo podia assistir, não sei o quê, porque ele era professor de arte, muitos dos temas eram vinculados às expressões artísticas. E escutar esse aluno no mercado foi fundamental para ele, no ano seguinte, poder institucionalizar um projeto que era espontâneo até então. Então, a escuta, gente, é um milagre. Pena que nós não sabemos desenvolver adequadamente essa prática, mas podemos aprender, né? Talvez essa escuta ponto de convergência que vai colocar professores e gestores na mesma página, né, Rosaura? Verdade. Nesse sentido de discutir esta escola que atende o grupo de alunos e que todo mundo compartilha de um mesmo objetivo ali, né? Eu digo sempre, Fabrício, que se a gente tivesse juízo na cabeça, no início da pandemia, porque a gente achava que a pandemia ia acabar em minutos históricos, né? E já passou quase um ano e meio e nós estamos aí. Mas se a gente tivesse juízo na cabeça e essas coisas que você está falando fossem pontos que se colocassem para nós, a gente teria juntado todo mundo. Gente da Secretaria de Educação, gente da comunidade, gente do sindicato, gente da equipe de gestão, para poder pensar como é que nós vamos fazer agora. Eu acho que isso teria nos salvado nacionalmente. Mas a gente tinha, primeiro, a ideia de que ia passar logo, então tá. E segundo, essa pouca prática de nos juntar com os outros para poder, que às vezes são considerados em lados opostos, o sindicato de um lado, a secretaria ou os donos de escola de outro, enfim, isso poderia ter feito com que a gente inventasse coisas muito boas no momento da pandemia, que nós não pudemos fazer, porque em vez de solidários, nós ficamos solitários. Exatamente.
Faz muito sentido. A gente precisa resolver de uma vez por todas esse nosso problema de pouca prática em resolver problemas juntos. Verdade. Temas complexos, eu acho que é nosso dever educar nossas crianças e adolescentes para resolvê-los de modo mais inteligente. Verdade, né? Verdade. Rosaura, infelizmente, poderíamos ficar aqui um tempo ainda conversando sobre os comentários e as questões dos professores. Tentei sintetizar aqui o que mais é relevante. Agradeço a sua grande contribuição nesse momento de reflexão que a gente teve hoje pela manhã e agora pela tarde. E é isso, agradeço. E até breve, né, Fabrício? Com toda certeza. Muito agradeço obrigada. O apoio. Não, pode falar. Não, eu quero dizer muito obrigada de novo. Acho que a gente tem que agradecer muito oportunidades como essa, né? É muito difícil essa relação que se estabelece entre mim, que estou aqui olhando para uma câmerazinha, e vocês que estão aí nas casas de vocês. Existe um agora compartilhado, mas não um aqui, né? Isso faz muita falta, mas é o que temos para o momento. Então, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de estar compartilhando com vocês esse agora, embora não aqui, mas haverá oportunidade certamente no futuro. Muito, muito obrigada. Com toda certeza. Agradeço também o apoio dos técnicos da Cenotec, todos os participantes que estão presentes. Não esqueçam os links de participação e avaliação da Onda Literária. Lembramos também que vocês podem acessar o portal de educação ou o canal do YouTube para as próximas palestras e para as palestras que ficaram gravadas. Muito obrigado a todos, um bom finalzinho da Semana de Educação para todos nós. Até mais. Obrigada.